Fala galera do oitavo, gente, olha só. O objetivo do nosso vídeo de hoje seria fazermos a correção, tá? De 3 atividades da página 222, que é para te dar condições suficientes para que você consiga resolver as demais questões sem grande dificuldade, tá? Então, olha só. Vamos resolver as questões 1, 2 e 3 da página 222, que é essa aqui que eu tirei para você, né? Essa foto aqui, para que você possa acompanhar. Bora lá. Então, olha só, a questão número 1, ele vai falar da Renata, né, que é a aluna, o professor propôs a seguinte conta, que ela resolvesse quanto dá x mais 3 ao quadrado, tá? E a Renata deu como resposta x quadrado mais 9. Só que está errado, na verdade está faltando alguma coisa. Ele quer saber, né, quer que você, aluno, fale, né, qual seria esse erro que Renata cometeu, tá? Antes de mais nada, quando você pega qualquer coisa na matemática, é interessante que você identifique aquilo que você está resolvendo. Quando você pega, olha só para essa parte aqui, ó, x mais 3 ao quadrado, eu quero que rapidamente você enxergue que ele está falando de quem? Do quadrado da soma de dois termos, que é aquela propriedade que nós estudamos, né, no último vídeo, que dizia o seguinte: a soma de dois termos ao quadrado é você o quê? Pegar o primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo e elevar quem? Ao quadrado. Quando você faz isso, você está utilizando o quadrado da soma de dois termos. Lembrando que também dá para resolver a mesma coisa pela distributiva, tá? Porém, como o assunto é produtos notáveis, eu vou estar resolvendo pela fórmula, tudo bem? Então, olha lá. Então, a solução vai ser o seguinte: você pega o x mais 3 ao quadrado e vamos aplicar a fórmula nele. Então, ficaria, ó, primeiro termo ao quadrado, sendo que o primeiro é o x, então ficou x quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, x vezes o segundo termo, que é 3, mais o segundo termo quadrado. Daí você fica que x quadrado abaixo, mais 2 vezes x vezes 3 dá 6x, tá? Mais 3 quadrado, que é 9. Ou seja, como resultado desta operação, nós chegamos no trinômio x quadrado mais 6x mais 9. Ou seja, comparando a resposta de Renata, o erro da Renata foi esquecer o quê? O termo do meio, no caso 6x, tá certo? Então era isso que a questão, ela era a ideia de você propor, você achar o erro, identificar o erro dela na hora que você fizesse o quê? A manipulação algébrica desse binômio ao quadrado, tá? Então com isso, olha só, vamos lá para a tua segunda questão, que é uma questão que ele vai pedir para você que você precisa ter uma certa habilidade na hora de substituir, mas ela basicamente vai virar uma questão que é algébrica na forma numérica. Por quê? Ó? Ele diz o que na questão, que está em vermelho aqui, ó. X e Y são números positivos, tá? X vezes Y, de acordo com a questão, vai valer 48. Acompanhe. X quadrado mais Y quadrado vai dar 100. Toda vez que você vê, gente, qualquer tipo de questão que ele te dá dados, assim, é porque você vai utilizando a questão, tá? O que ele quer que nós achemos na letra A? X mais Y quadrado. Qual o valor numérico, tá? É isso que ele está dizendo, basicamente, de x mais y ao quadrado quando você tem xy igual a 48 e xy quadrado, x quadrado y quadrado igual a 100, tá? Primeiro passo de novo, se você olhar para esta forma aqui, eu tenho o quê? Quadrado da soma. E eu já sei que o quadrado da soma é dado por essa pequena manipulação algébrica. Porém, por uma questão de cálculo, você pode arrumar as operações, as expressões, do jeito que lhe convir. Então, por uma questão de praticidade na fórmula, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar o x mais y quadrado utilizando da propriedade comutativa. Então, em vez de escrever assim, ó, x quadrado mais 2x mais y quadrado, eu vou escrever x quadrado y quadrado mais 2x. Por quê? Porque quando você for substituir, fica bem mais fácil enxergar aqui, ó. Então, olha só. X mais y quadrado, de acordo com a questão, vale quanto, gente? 100. O que eu fiz? Mudei toda a expressão por 100. Mais 2 da fórmula vezes xy, de acordo com a questão, vale, ó, 48. Então, deixou de ser, como eu falei, uma expressão algébrica e virou uma expressão numérica. Você tem uma adição, uma multiplicação. O que eu resolvo primeiro? Multiplicação, né? Então, 2 vezes 48 dá 96. E ao somar com 100, você chega na seguinte resposta, ó. 196, que é o resultado que lhe era perguntado na alternativa. Pode perceber que eu resolvo a questão por conta da manipulação que é dado, né, para ele nas questões e pela habilidade de reconhecimento da fórmula do quadrado da soma, tá? É uma questão apenas de treino. Olha lá, a terceira e última questão da nossa saga. Então, olha só. Primeiramente, é interessante você lembrar desta propriedade aqui, ou fórmula, sei lá como você lê,
que diz que se eu tiver um termo somando e um subtraindo, a fórmula não precisa fazer a distributiva. Basta você fazer o quê? Multiplicar o primeiro termo com o primeiro termo, mais com menos, menos, segundo termo pelo segundo termo. Né? Nesse caso, como é o mesmo termo, ficou ao quadrado. Ou seja, em termos disso, ele quer que a gente aplique a multiplicação de números naturais utilizando esta propriedade. Basicamente, gente, só para avisar, a ideia desse tipo de questão usando isso é que vocês tenham diversas possibilidades de resolver questões, tá? Eu sei que tem gente que vai pensar, Luísa, mas eu sei quanto é que dá 35 e 25, vou resolver da forma direta, multiplicando, como tu aprendeu lá no 6º ano, né? Posso? Pode, né? Só que a ideia da questão é que você trabalhe com a propriedade. É por isso que eu vou resolver por aqui. Então, olha só. O que eu fiz? No lugar do 35, eu escrevi ele como sendo 35 mais 5. No lugar do 25, eu escrevi como sendo 30 menos 5. Qual é a ideia? É você escrever os mesmos números, um na soma, um na diferença, que é para recair nessa propriedade, tá? Lembrando que a soma e a subtração tem que dar os números daqui, tá? Feito isso, você só faz aplicar a fórmula direta. Ficaria 30 vezes 30, 900, mais com menos, menos, 5 vezes 5, 25. E aí, fazendo a subtração, você chegaria no 875. Pode ver que é muito tranquilo de fazer, sem precisar multiplicar daquele jeito que a gente faz lá, tá? Letra B, olha o que eu fiz. No lugar de 53, coloquei 50 mais 3. No de 47, 50 menos 3. Aplica a fórmula. 50 vezes 50, 2.500. Mais com menos, menos, 3 vezes 3, 9. Subtraindo, 2.491, que é o resultado. Lembrando que a gente está utilizando da propriedade da produção pela diferença para resolver, sem precisar fazer a multiplicação direta, tá? E para fechar a letra C, ele quer que você multiplique 26 vezes 14. O que eu fiz? Escrevi o 26 como sendo 26 mais 6 e o 14, 20 menos 6. Aplicando a propriedade direta, 20 vezes 20, 400, mais com menos, menos, 6 vezes 6, 36. E ao subtrair 400 menos 36, 364. E mostrei para você como que a partir de agora você pode fazer a multiplicação utilizando também as propriedades de produtos notáveis, tá, gente? Com isso, galera, vai lá na tua página 222 e resolve as demais questões, tá? Tem como você resolver sem grande dificuldade, tá? Lembrando que no final da semana ainda eu mando todas as resoluções das questões que vocês fizeram, tá? Que nós fizemos juntos aí, que foram propostas. Tudo bem, galera? Então é isso, gente. Obrigada, um abraço e até a próxima aula.